E aí, galera? Bom, nessa videoaula eu vou falar sobre fontes de alimentação, né, dos PCs, e eu vou falar em forma resumida, só para vocês terem uma ideia aí de fontes de alimentação, auxiliar vocês aí na busca pela aperfeiçoação, aí, pelo aperfeiçoamento, melhor dizendo, né, sobre fontes de alimentação. Bom, então, eu fiz um resumo que explica aí algumas coisas sobre fontes de alimentação, e eu vou ler aqui para vocês. Bom, o padrão mais utilizado nos PCs do início dos anos 80 era o AT, ou Baby AT, como também é conhecido, né? Praticamente todos os PCs baseados no processador Pentium, a partir do 286, 386, 486 e 586, e similares utilizam este padrão. Então, os gabinetes, placa-mães e fontes de alimentação são chamados de AT, né? Outro formato, né, que surgiu neste período, nos micros de marcas principalmente, era o chamado LPX, né, com gabinetes mais baixos e com a ideia de diversos periféricos na placa-mãe. Na fase final da quinta geração de processadores, surgiu o ATX, né, o padrão ATX, que se tornou mais frequente com o lançamento aí do Pentium 2. E nos micros de marca, né, começaram a utilizar o padrão NLX, né, que era o LPX, né, características do LPX, mais o ATX. Bom, então com isso podemos concluir que os padrões mais utilizados, né, comumente aí, que são os mais comuns, é o ATX e o AT, né. Agora, é importante reconhecer os padrões porque há incompatibilidade entre eles, né? Então a gente não pode misturar aí características de um padrão de peças ou componentes de um padrão AT, né, de um computador aí que usa o padrão AT para seus gabinetes e placas, e utilizar peças e componentes de um padrão ATX. O que eu quero dizer? A gente não pode misturar, né, esses padrões, porque há incompatibilidade entre eles. Por exemplo, as motherboards, como também são conhecidas as placas-mães ATX, elas precisam obrigatoriamente de gabinetes e fonte ATX, né? Então, eu não posso pegar uma placa-mãe ATX e colocar num gabinete AT, né? Não vai dar, vai ter aí uma incompatibilidade entre esses dois padrões aí. Bom, que mais? Porém, né, tem um porém nessa história. Algumas placas AT, elas podem ser colocadas, né, em gabinetes ATX, né? Então, a placa-mãe ATX não pode ser colocada em gabinete AT. Porém, as placas-mães ATX podem ser colocadas em gabinetes. Quer dizer, peraí, fiz uma confusão aqui. As placas-mãe ATX, elas podem ser colocadas em gabinetes, elas não podem ser colocadas em gabinete AT. Tá vendo? Até eu me confundi, perdão. As placas-mães ATX não podem ser colocadas em gabinetes AT, porém, algumas placas AT podem ser colocadas em gabinetes ATX. Entenderam? Se tiver, logicamente, conector adequado para a fonte de alimentação. Beleza? Bom, as placas como são identificadas? As placas, o padrão AT e o ATX. Sempre quando você pegar uma placa AT, você vai ver aí dois conectores para a fonte, né? Então, eu tenho dois conectores para a fonte do padrão AT e para a fonte do padrão ATX. E você só vai encontrar isso nas placas AT, né? Já a placa ATX ela vai ter um único conector, beleza? Então essa foi a primeira parte aí de fontes de alimentação.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter a segunda parte. Com certeza vai ter a segunda parte, que eu vou estar explicando mais um pouco aí, resumidamente. Então é isso aí, obrigado. Se vocês gostaram, clique em gostei, se inscrevam no canal e aguarde o próximo vídeo. Até mais.